Seja muito bem-vindo ao Laboratório Teológico e hoje nós aqui em um ambiente totalmente novo que vocês não estão acostumados a ver. Normalmente eu gravo meus vídeos da biblioteca pessoal, mas hoje eu estou aqui diretamente na sala pastoral, até liberada aí pelo nosso querido pastor Ricardo Couto. Nos deu a permissão de gravar esse vídeo hoje aqui. O que nós vamos falar? Qual assunto nós vamos abordar nesse vídeo? Será um tema muito bom, que você vai ser muito edificado. E já, sem enrolação nenhuma, eu quero pedir, puxa a vinheta. Pessoal, antes de tudo, já quero te pedir, se inscreva nesse canal, compartilha esse vídeo, já deixe o seu like aí, que hoje o assunto ele vai ser muito bom para nossas vidas. Eu quero tratar de um tema com vocês sobre didática, sobre ensino. Como que um professor de escola dominical, um professor de teologia, um professor que ensina a palavra de Deus, ele pode melhorar no seu ensino, ele pode prender a atenção dos alunos e fazer com que os alunos se apaixonem cada vez mais pela palavra de Deus. Antes de abordar algumas técnicas que eu vou passar aqui para você, professor, ou para você que quer ser um bom professor, eu vou tratar de alguns temas bíblicos, de alguns mandamentos da palavra de Deus que, para nós, ela nos ordena que a gente precisa cada vez mais melhorar no ensino. Acompanhem comigo a palavra de Deus aí. Eu vou ler primeiro Romanos capítulo de número 12, versículo de número 7. Paulo, ele diz assim, ó, se é ministério, e seja em ministrar, se é ensinar, ou haja dedicação ao ensino. Você percebe aí que Paulo está dando uma recomendação, ele está dando um direcionamento para nós, um mandamento de que se você ensina, você deve procurar ensinar com dedicação, você deve melhorar no seu ensino. O nosso próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, ele também diz assim, ó, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você percebe que nas palavras do próprio Jesus, o ide, ele tem esse caráter de ensinar a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que o próprio Senhor tem mandado. Então você percebe que o ministério de ensino ele é muito importante, porque é uma ordem do nosso Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo falou que se o nosso ministério é ensinar, nós devemos ter dedicação no ensino. Também Atos capítulo 5, versículo 42 diz, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Você percebe que no primórdio da igreja, quando a igreja havia sido inaugurada, as primeiras coisas que os apóstolos fizeram foi dar continuidade ao ensino do nosso Senhor Jesus. Então o ensino, ele está nessa característica desde os primórdios da igreja até os dias de hoje. Tiago, capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, ó, meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Essas palavras de Tiago, ela nos instrui algo importante. Nós não devemos negligenciar o ensino. Nós não devemos negligenciar o chamado de mestre. E nós sabemos de algo, segundo as palavras de Tiago, que se nós estamos na postura de mestre, nós precisamos, nós necessitamos dar um ensino de qualidade. Por quê? Porque a gente vai receber duro juízo por aquilo que ensinamos. Então a gente precisa ensinar de forma
que vai deixar os alunos apaixonados pela palavra de Deus. E eu não vou ficar com muita enrolação, não vou ficar enchendo linguiça nesse vídeo, eu quero ser o mais rápido possível, quero te ensinar didática, quero te ensinar técnicas que eu utilizo, que são úteis e que você pode aplicar nas suas aulas. Bom, o professor ele precisa ser didático. Essa palavra demonstra que você engloba vários métodos, técnicas e procedimentos que fazem a sua aula ser gloriosa e bem-sucedida. O aluno precisa sair da sua aula com os olhos brilhando, ele precisa ficar com desejo de querer voltar nas suas aulas. Mas Felipe, como que eu faço isso? Nessas técnicas que eu vou passar para você, elas são importantes para você colocar dentro da sua metodologia, porque sem essas técnicas você percebe que a sua aula pode se tornar muito enfadonha, muito cansativa, muito chata. As pessoas, principalmente no aspecto cristão, elas enfatizam muito a obra do Espírito Santo. O Espírito que vai falar por mim, o Espírito que vai ensinar através de mim, então eu não preciso de muitas técnicas. Será que é isso mesmo? Isso daí é uma negligência, porque por mais que o Espírito atue atrás de nós, isso não invalida uns meios, umas técnicas que a gente pode usar para tornar nossas aulas melhores. Aqui, o que eu vou ensinar para você, o que eu vou dar de dica para você, eu já entro com o pressuposto que você seja um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que se esforça em sua vida espiritual. Então essa questão espiritual já é algo que você precisa ter, já é algo que você já precisa vir com essa capacitação espiritual. Agora, na questão de preparo, na questão de você oferecer algo ali para o seu aluno, é o que eu quero falar com vocês. Bom, eu preciso começar aqui com alguns erros que eu vejo de alguns professores quando eles vão ensinar. Eu fiz várias anotações aqui que eu vou estar lendo com vocês durante esse vídeo e alguns erros que eu já percebi em vários professores, seja de escola dominical, seja de doutrina, seja de teologia, é que esses professores muitas vezes eles confundem ensino com pregação. Felipe, o que você quer dizer com isso? O ensino, a pregação, ela não é um ensino? Sim, a pregação tem características de ensino. Só que a pregação ela não é somente o ensino. Ela tem várias coisas que faz com que tenha uma certa distância entre o ensino e a pregação. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, a pregação ela é ininterrupta, ela não para, ela é constante, ela não tem participação do aluno. Diferente do ensino, o ensino necessita de que o aluno participe da aula, de que o aluno interaja na aula, de que o professor perceba se o aluno está aprendendo ou não. Então tem muitos professores que quando vai ensinar, o erro trágico deles é falar sem parar. O professor não tem aquela percepção, aquela sensibilidade de notar se os alunos estão adquirindo conteúdo ou não. Isso é um erro muito que a gente se vê. E muitas vezes, eu vou colocar até um vídeo, veja aí o que eu quero dizer, que ensino não é pregação. Veja isso aí. O cativeiro terminou. Quem vai te arrancar com mão forte deste lugar é o próprio Deus. Aperte a mão do seu irmão, vou terminar agora. Você viu esses vídeos? Esses vídeos aí tem professores que querem ensinar dessa maneira, como se estivesse pregando. Isso é um grande erro. E às vezes quando a gente vai exortar esses professores, qual é a desculpa deles? Felipe, Deus me usa dessa maneira. Isso é uma desculpa. A pessoa não quer procurar melhorar no ensino, ela joga essa desculpa para quê? Coloca no colo de Deus. Deus que me capacitou assim. Mas, gente, entenda algo. Deus não está limitado a te usar somente de uma maneira. Então, quando você fala que Deus te usa dessa maneira, você está limitando o agir de Deus, dele te usar de outras maneiras.
E outra, você deixa a sua aula chata, porque quando você fala sem parar, como se estivesse numa pregação, os alunos não se interagem, os alunos ficam com sono. É uma tragédia quem ensina dessa maneira. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aí é que ensino não é pregação, ponto. Quando eu falo de pregação, eu falo dessa característica, como no vídeo vocês observaram aí. Uma outra coisa que a gente precisa falar é que o aluno, ele não é um mero receptor de informações. O aluno não é um banco de informações que somente você vai depositando informações ali nele, ponto. O professor, ele precisa ter percepção. O professor, ele precisa estar atento aos seus alunos. Enquanto você está falando, você olha nos olhos dele. Por olhar no olho do aluno é importante. Tem professores que, quando está ministrando, eles olham para um ponto fixo e não sai desse ponto fixo até terminar a aula. Isso, para eles, é um pouco confortável. Por quê? Porque olhando nesse ponto fixo, ele não fica olhando para todo mundo. E às vezes tem um público que ele desconhece e ele acha meio desagradável ficar olhando nos olhos de todo mundo. Só que isso é ruim porque quando você olha nos olhos do aluno, você passa confiança para ele da matéria que você está passando. Quando você olha nos olhos do aluno, você, além de transmitir essa confiança, vocês faz com que ele se torne mais participativo na sua aula. Ele fica com aquela confiança de querer participar porque você está transmitindo um olhar ali para ele. Então, sempre quando você for ministrar aula, olhe nos olhos de todos os alunos, distribua bem os olhares. Quando você faz essa técnica, além de transmitir confiança no que você está falando, além de transmitir para ele também algo que ele pode participar da aula, você percebe se não tem algum aluno cansado. Já teve aulas de eu ver professores ministrando e o aluno está quase dormindo e o professor não faz nada para chamar ele para dentro da aula para tirar aquele sono dele. Isso é uma tragédia. Mas porque algumas pessoas estão dispersas na sala e o professor deixa porque ele não está distribuindo os olhares dele para toda a classe. Então é essencial, professor ou futuro professor, que você olhe nos olhos de todos os alunos para que você crie meios de chamar ele para dentro da aula. A aula participativa é uma metodologia que faz o aluno aprender mais com você, mais na sua aula. Uma outra coisa também que a gente pode elencar aqui é que o professor, enquanto ele está ali ministrando a aula, o professor, enquanto ele está ali fazendo isso, olhando para todos os alunos, chamando a atenção de todos, ele pode fazer distribuição de leitura. Quando você distribui leitura, você faz com que todos ali dá aquele despertar. Porque às vezes o aluno ele está ali sentado, só ouvindo, conforme o tempo vai passando, ele vai cansando. Quando você fala, fulano, pode ler isso para mim? Ele já, opa! Ele já vai ler. Nessa que ele lê, a maioria dos alunos que ele lê, ele já quer fazer um comentário, ele já quer participar. Nisso o professor pode pegar esse conhecimento para corrigir ou para colocar e envolver mais na aula. Então isso é muito importante que a gente pode falar. Agora eu quero começar de verdade a elencar algumas coisas aqui que vale a pena. Eu fiz anotação aqui, fiz 14 anotações sobre coisas que eu acho muito boa para você aplicar na sua aula. E a primeira pode parecer um pouco chato, mas é essencial. Essas duas primeiras aqui, mas vale muito a pena. A primeira, professor, que você deve ter é pontualidade. O professor precisa ser pontual. O professor precisa cumprir o horário devido. O professor precisa ter essa ética. O que quebra muitas vezes é quando o professor chega fora do horário, quando o professor chega atrasado. Entenda algo aqui, professor. Você é um reflexo dos seus alunos. Os seus alunos vão olhar para você como um espelho. Se o professor chega atrasado, os alunos vão chegar atrasado. E quando o professor chega atrasado, isso demonstra falta de compromisso.
Se o professor chegou atrasado na aula que ele vai ministrar, ele está demonstrando total falta de compromisso com a revista, com a lição que ele próprio montou. Então você precisa cumprir com o horário. Tanto o horário que começou, tanto com o horário que vai terminar. Porque se você estimou um horário para terminar, você passou desse horário, os alunos já começam a ficar percebendo que você extrapolou o horário a mais. Uma outra coisa que parece supérflua ou parece não tanto assim importante, só que é e muito, é a questão do vestuário. E aqui o que eu vou falar aqui para vocês é importante, vocês não podem esquecer, porque na experiência da docência religiosa eu já percebi muitas pessoas cometendo esse erro. Pessoas indo ministrar, indo dar aula, muitas vezes com roupas que não é própria para aquilo. E aqui eu preciso ter muito carinho e atenção de você, porque pode dar muita confusão nisso. Porque eu não estou querendo falar para você que você tem que ir com a roupa mais chique que você tem, com a roupa melhor que você tem, assim, que todo mundo vai ficar te elogiando. Não estou querendo dizer isso. O que eu quero dizer é que muitas vezes tem professor que vai com camisa rasgada, eu já vi isso. Tem professores que muitas vezes vai ministrar com camisa suja. Tem professores, uma vez que eu vi um que foi ministrar, ele estava com a camisa cheia de pelo, de cachorro, gato, que seja. E Felipe, por que isso daí é tão importante assim? Parece que não, mas qualquer livro que você for ler de homilética, qualquer livro que você for ler de oratória, de persuasão, qualquer livro, isso eu garanto para você, nessa caminhada cristã, todos os livros que eu li, eles falam sobre isso. Que é muito importante a sua roupa estar bem apresentada, porque se tiver algum defeito nela, eles vão se prender naquilo. Os alunos se prendem na mancha que está na camisa do professor. Isso é inconsciente, tá? Não é que eles querem, é que acaba acontecendo aquilo. Se eu chego até aqui em você com uma mancha na minha camisa no ombro, os alunos, várias e várias vezes da aula, vai parar de perceber o que você está falando para ver aquela mancha que está na sua camisa. Vários livros aí de oratória homilética, como eu já falei, já apontou que para um discurso bem sucedido, a nossa aparência fala mais do que nosso discurso. Então, professor, não negligencie o seu vestuário, isso é muito importante. Nunca negligencie isso, porque a sua apresentação ela vai falar muito por você. O professor ele precisa estar bem vestido. Não seja descuidado com a sua aparência. Não seja. O professor que ele zela pela palavra de Deus, que ele zela pelo estudo que ele está fornecendo para a igreja, ele também vai zelar pela sua vestimenta. Então cuide bem dela. Uma terceira coisa que eu vou falar aqui, eu já falei um pouco para vocês sobre vocês ser bem perceptível, olhando nos olhos de todos os alunos, para ver se eles estão prestando atenção, se eles estão com sono. Aqui eu já pincelei isso no começo, mas eu vou voltar aqui. Nesse terceiro ponto, você precisa criar meios de chamar atenção para o aluno. No começo da aula é comum, principalmente escola dominical, que todo mundo está chegando de um horário muito cedo para a igreja, ou em horário que as pessoas estão vindo do serviço, as pessoas vão vir muito cansadas. Então na introdução ali, como o conteúdo está sendo exposto na hora, elas conseguem captar bem a informação que o professor está passando e se prender naquilo que ele está falando. Só que o sono e o cansaço começam a vir a partir do momento em que você sai da introdução do conteúdo e começa a ir já para o meio dela. Já nesse meio você precisa estar muito perceptível de ver se os alunos estão cansados, se eles estão entendendo, se não estão entendendo. E o professor precisa pegar isso. O nosso comportamento, ele fala muito. Você olhando para os alunos, você vai perceber se os alunos estão com cara de
se os alunos estão com cara de dúvida, se os alunos estão gostando da matéria. Você fazendo essa percepção, olhando diretamente para eles, você vai conseguir captar isso. Uma quarta coisa que eu quero falar aqui com vocês, e eu faço isso muito, é os alunos conversando durante a aula. Isso pode atrapalhar a sua aula. É lógico que se a gente fosse falar de uma didática do ensino superior ou didática de um professor de escola pública, isso aqui não dá para se aplicar, a gente sabe a bagunça que é. Mas no ensino religioso a gente já consegue manter mais a ordem. E no ensino religioso, muitas vezes, quando você está passando algo que os alunos estão gostando, eles começam a conversar. Professor, isso é ruim. Eu sei que pode ter alguns outros aí, ensinadores, outros livros que pode falar que isso é bom, mas eu vou te explicar por que isso pode ser ruim. E porque quando você está passando um conteúdo, às vezes tem 2 alunos ali no fundão que eles gostou do conteúdo que você está passando, só que eles querem conversar sobre aquilo. Isso é ruim porque enquanto eles estão conversando, você está continuando passando a lição e eles não estão percebendo o que você está falando. Então você precisa vir cortar. Não tenha medo de ser mal educado, porque você, na hora que você for cortar, você vai cortar com um jogo de cintura. Lógico, você vai saber ali intermediar a conversa para chamar a atenção deles de novo para a aula. Se você deixar esse grupo de 2 conversando, em outro momento que você passar o outro conteúdo, eles vão continuar conversando sobre esse novo conteúdo e possa ser que outras pessoas que estejam ao redor delas venham querer entrar para a rodinha de conversa e a aula se torne uma bagunça. Então você precisa cortar esse tipo de conversa. A não ser, professor, que você abre a aula para que todos interagem, todos venham participar do conteúdo que você está colocando. Uma quinta coisa que eu quero falar com você, e isso eu percebo muito em vários professores, muito, é o seguinte: trabalhe com certezas e nunca com incertezas. E aqui eu vou te dar vários exemplos de como você pode aplicar isso. Tem professores que querem ensinar um conteúdo passando informações que eles não têm muita incerteza e eles começam a colocar várias dúvidas nos alunos. Por exemplo, o cara quer citar a parábola lá das 10 virgens. E está em Mateus capítulo 25, só que ele esqueceu onde que está esse capítulo, ele esqueceu totalmente, aí ele fala assim, se não me falha a memória, eu acho que está lá em Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 13, algo assim. Ele está passando incertezas para o aluno. Nessa que ele está passando incerteza para o aluno não se sente muito confiável do conteúdo que ele está expondo. Então o professor ele precisa trabalhar com certezas. Mas Felipe, peraí, você está me falando algo que... E se eu precisar passar aquilo, só que eu não lembro, o que eu vou fazer? Bom, no meio de toda a incerteza que você tem, sempre vai ter pontos de certeza. Por exemplo, pegando esse caso específico de Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo de número 25, eu sei que as parábolas das 10 virgens está lá. Porém, eu estou em dúvida se é Mateus 25 ou Mateus 24. E aí, o que eu faço? Faz o seguinte, ao invés de você falar o capítulo certo, fala o livro. Por exemplo, lá em Mateus, fala sobre a parábola das 10 virgens. Ponto. Você resolveu a questão aí. Está trabalhando com certezas, porque você sabe que a parábola das 10 virgens está lá em Mateus, capítulo, está no Evangelho de Mateus. Então, no meio das incertezas, você forneceu uma certeza. Faça isso porque transmite mais confiança para o aluno. O aluno sabe que o professor ele domina o assunto. O 6º ponto é estude a lição semanas antes, nunca um dia anterior. Como superintendente da escola dominical, já peguei professores que negligenciavam muito isso. Professores que falavam assim, eu sempre estudo, se a escola dominical é no domingo, eu vou estudar no sábado. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso é ruim. Porque se você for compreender como que funciona o seu cérebro, a sua memória, como que você for entender como que funciona o seu processo cognitivo, isso é muito péssimo.
Você precisa sempre tirar uma semana antes para estudar a lição. Ou até mais, se você quiser 2 semanas, 1 mês, isso é bom porque seu cérebro vai trabalhando em volta daquele tema que você estudou. Seu cérebro ele vai estudando aquilo que você trabalhou, que você estudou sobre aquela temática. Você deixar um dia antes para fazer a lição, para querer expor o texto, você não conseguiu fornecer um conteúdo bom para passar para os seus alunos. Então isso é muito importante. Qualquer curso que você for fazer aí de oratória, homilética, eles sempre vão falar isso para você. Procure dominar o assunto. E para você dominar algo, muitas vezes tem assuntos que é muito complexo, lógico, mas para você passar o conteúdo com muita certeza, você precisa de tempo, gente. Não faça essa bobagem de um dia antes. Às vezes tem um tema que eu já estudei muito, já conheço, já sei ali, mas eu estudo uma semana antes. Por quê, Felipe? Porque eu sei da minha memória, dos processos cognitivos, como que funciona. Então não é tão fácil assim. Não faça isso. 8ª coisa, não fuja do tema, a não ser que a oportunidade permita isso. Gente, isso daqui é muito importante. Às vezes o professor está lá falando sobre Gênesis e do nada ele envolve um assunto que ele viu durante a semana, um assunto que estava em debate lá, ele joga na mesa, sem desconexão nenhuma com a lição, com aquilo que você está estudando. Não faça isso. Sempre fique no tema. Só saia dele quando você perceber que aquilo que você está falando tem conexão com outra. Se não tiver, não faça essa bobagem. Uma 9ª coisa é trabalhe conhecimentos novos através de conhecimentos bem conhecidos. Como que é isso, Felipe? Vou dar uma analogia aqui bem simples para você. Imagine que você pega um aluno que vai passar pelo ensino fundamental, você corta o ensino fundamental e coloca ele no ensino médio. Você vai perceber que ele vai ter tanta dificuldade de estudar que ele não vai conseguir se adaptar àquele local. Ele vai precisar voltar para o ensino fundamental. Isso daqui é muito importante porque tem professores que se empolga, quer passar coisas teológicas muito profundas para alunos que estão ainda no leite, que estão ainda em comidas fracas, comidas basilares que são importantes. Então você precisa compreender seu público, você precisa ver se o seu público está capaz de absorver aquele conteúdo que você está falando. O professor precisa ser simples em pegar assuntos complexos e trazer de forma boa para eles? Precisa, só que tem assuntos que o pessoal precisa de tempo para digerir, o pessoal precisa de tempo para querer conhecer. Então, antes de você querer passar algo novo, vê se as coisas os conhecimentos antigos já estão bem conhecidos deles. Uma 10ª coisa é saiba intermediar interpretação com aplicação. Não seja desigual entre eles. Isso daqui é importante por quê? Tem professores que quando vai passar um conteúdo para os alunos, eles focam muito na interpretação do texto. O texto naquela época significava isso, aquilo. E a lição acaba, ele só falou dos tempos antigos. Ele se esqueceu do principal. Felipe, como que eu aplico esse texto para mim hoje? Tem professores que se empolgam muito na interpretação do texto e se esquecem da aplicação. Só que também tem o oposto. E o oposto muitas vezes acontece demasiadamente. Principalmente por professores despreparados que não querem conhecimento do contexto histórico-cultural da Bíblia. O que acontece com esses professores? Eles fazem muita aplicação textual, eles fazem aplicação demasiadamente. Esse texto significa isso pra gente, significa aquilo pra gente, só que ele não trouxe como que os primeiros cristãos entenderam aquele texto, ele não trouxe uma interpretação histórico-cultural da época, ele só trouxe aplicação. Isso também é ruim. O professor precisa ter um jogo de cintura e saber intermediar as duas coisas, tanto a aplicação como a interpretação do texto. Aqui, ó,
A 11ª coisa que eu quero falar com vocês é a dramatização. Gente, essa palavra aqui eu quero dizer para vocês com face-cenações. Quando você, por exemplo, você vai falar de um contexto histórico bíblico, você pode encenar aquilo na sala de aula. Você incorpora aquele papel do personagem bíblico e tenta fazer algum tipo de movimentos para que os alunos compreendam que aquele personagem fez. Nisso que você está fazendo é um recurso audiovisual econômico e com grande poder de memorização. Às vezes o professor ali, ele não tem muitos meios visuais e auditivos que ele consegue fornecer, como por exemplo uma TV, um data show, mas o professor ele mesmo pode fazer isso com a dramatização do conteúdo e isso consegue memorizar muito na memória dos alunos. A 12ª coisa que eu quero falar com vocês é: não fique parado quando estiver falando. Movimente as mãos e o corpo. Se você pegar o conteúdo e ficar como uma estátua falando ali parado, aquilo automaticamente se torna cansativo para o ouvinte. Agora, quando você começa a fazer movimentos com a mão e com o corpo, os alunos começam a prestar atenção naquilo que você está falando. Tanto nos movimentos que você está fazendo, quanto naquilo que você está falando. O movimento ele pode ser usado como um despertar para o público, só que também não pode ser usado demasiadamente. Você não vai ficar falando toda hora correndo igual doido. Não faça isso, porque isso faz com que a atenção volte mais para o seu movimento do que para aquilo que você está falando. Só que use isso como um meio de despertar os alunos. Quando a classe estiver muito cansada, movimente-se mais. Vai até eles. Olhe nos olhos deles de perto, volta, vai para o centro da sala, vai perto da sua mesa, volta depois. Fazendo isso esporadicamente, de vez em quando, você consegue chamar a atenção dos seus alunos. A 13ª coisa que eu quero falar com vocês, isso é muito importante, já estamos chegando no fim, é faça alternações na voz. O tom da voz deve mudar. Gente, isso daqui é muito importante, parece uma tremenda besteira, só que isso daqui é importante para você ter uma aula bem sucedida. O professor, às vezes, quando está ministrando algo, ele fala, e ele sempre mantém num único tom. Ele sempre mantém só num ritmo. Às vezes muito rápido, às vezes muito lento, com o mesmo volume de voz. Ele fica: alunos, prestem atenção nisso. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao 3º dia. Quando ele está fazendo isso daqui, os alunos começam a ficar assim, ó, sonolento. Os alunos começam a perder a atenção no que ele está falando. Agora, quando o professor ele sabe alternar as vozes, isso é um recurso que prende a atenção dos alunos. Por exemplo, você está falando sobre algo lá, a crucificação. Você pode começar devagar, calmo. E Jesus foi ressuscitado, e Jesus ele foi crucificado, ele morreu. Mas ao 3º dia ele ressuscitou. Quando você falou baixo, os alunos estão ali olhando para você. Quando você alternou a voz, aumentou ela, opa, despertou. Todo mundo agora está olhando para o professor, prestando atenção naquilo que ele vai falar, porque aumentou o tom de voz, é algo chamativo para mim. E isso é um meio muito bom de você aplicar nas suas aulas. Lógico que você precisa sempre manter um ritmo mudando a voz ali. Isso é um meio, às vezes o aluno está cansado, já vi até professores de oratórias que eu tive aula, eles fazem isso. Às vezes ele está explicando algo, o aluno está começando a cansar, ele aumenta o tom de voz em direção àquele aluno, o aluno, opa, já despertou. Então faça isso, é um recurso muito bom que vai ser útil para o seu ensino. A 14ª coisa que eu quero falar com vocês é leitura compartilhada para despertar o aluno. Isso daqui é muito importante porque às vezes o professor ele pega o conteúdo,
montou tudo aqui, seja no tablet, celular ou no papel. E alguns textos bíblicos que ele pegou, ele próprio vai ler para a classe. Vai ficar lendo. Ponto negativo disso, que enquanto ele está fazendo isso, os alunos se tornam menos participativos. O professor precisa distribuir a leitura. Ele precisa fazer leitura compartilhada com toda a classe. O aluno que está lá meio quietinho, colocou ele para ler, ele vai se despertar na sua aula. Dê nomes, tá, gente? Não fique na miséria não de quem pode ler para mim. Dê nome, seja objetivo. Ei, aluno, lê aí para mim. Ô, outro aluno ali, lê para mim. Seja específicos. As pessoas gostam de ser tratadas pelo nome. Quando você joga as coisas muito pro ar, quem pode ler para mim, as pessoas às vezes nem ficam com vontade de ler. Agora, quando você é objetivo naquilo, as pessoas vão sentir prazer de participar na sua aula. Tem pessoas com dificuldade de leitura. As pessoas que têm dificuldade de leitura, você precisa ter muita paciência. Paciência em deixar ele terminar a leitura no tempo dele. Se tiver com dificuldade, não tenta corrigir a leitura dele. A não ser que você vê que ele permita isso. Às vezes você tentar corrigir ele se sente envergonhado. Tem pessoas que não querem mais voltar para a IBD por causa disso, ou para um curso teológico por causa disso. Se sentiu envergonhado por causa da dificuldade de leitura. Só que abra isso para ele, deixa ele à vontade. E deixa isso claro que nas aulas que você está ministrando, essa oportunidade de todos ler, é uma oportunidade deles melhorar a leitura deles. E o professor, olha aqui professor, isso é importante para você, porque quando você deixa os alunos ler o conteúdo que você estava fornecendo, principalmente versículos bíblicos, você vai perceber o nível de leitura dele. Pelo nível de leitura eu mesmo, Felipe Bueno, eu consigo perceber como que é o nível de conhecimento bíblico da pessoa. A pessoa que lê muito a Bíblia, ela consegue ler com uma fluidez. A pessoa que lê pouco a Bíblia, ela tem muita dificuldade. Muita. Às vezes até a pessoa que lê muito livro secular, só que quando ela vai para o texto bíblico, ela vai ter uma certa dificuldade. Então pela leitura compartilhada você vai conseguir compreender muitas coisas. Esses foram os 14 pontos que eu anotei aqui. Eu acho que são úteis para você aplicar na sua aula. Tem outras coisas que poderia ser acrescentado. Possivelmente um vídeo futuro eu possa acrescentá-la a elas. Mas eu espero que seja muito útil para o reino de Deus. Eu acredito que esse vídeo aqui você vai conseguir aplicar muita coisa. Voltando para aquilo que Paulo e Tiago fala para a gente. Esses dois homens de Deus aí é que se o seu ministério é ensinar, procure dedicar-se ao ensino. Ame aquilo que você está fazendo. Porque como diz Tiago, receberemos duro juízo. Tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, já deixa o seu like. E, gente, amo vocês, muito obrigado por tudo e agradeço novamente ao pastor Ricardo Couto por nos permitir estarmos aqui nessa sala pastoral gravando esse vídeo e até mais.